como é que o Walt Disney sensibilizava, inspirava os seus colaboradores? Ah, legal. Eu me lembro da primeira situação em que ele ia lançar um filme longa-metragem. E não era muito comum, não era muito normal ter longa-metragem, era curta-metragem, né? E ele seria pioneiro nessa área. E aí ele pegou e falou assim: como que eu vou convencer o meu time de que isso é legal? Porque se ele virasse para qualquer pessoa e falasse: ah, eu vou fazer um filme de 1 hora. O pessoal ia falar: você tá maluco? Quem vai ter tempo, paciência de sentar, ficar 1 hora pro filme? Ninguém vai querer. Então, o que ele fez? Ele reuniu todo mundo na sala dele. Ele colocou, na época, era aquelas colagens, né? Tipo cartolina na parede, de fora a fora, ali no quadrado. E ele colou tudo, chamou a galera e ele começou a contar a história do filme. E ele passou 1 hora contando a história. No final, ele falou assim: e aí, vocês gostaram da história? Aí todo mundo: nossa, incrível, gostamos. Vocês conseguiram ficar concentrado até o final, prestar atenção em tudo? Nossa, impressionante e tal. Ele falou: então, passei 1 hora contando. Então, eu quero convidar vocês a gente construir essa história agora, não mais num curta-metragem, mas agora eu quero num longa-metragem. E aí todo mundo falou: nossa, né, vamos ser pioneiro nisso, bora fazer acontecer. Então, o que ficou disso? A gente estava conversando no último podcast sobre a importância da gente convencer e argumentar a nossa equipe, argumentar para a nossa equipe sobre as questões. Porque muitas vezes a gente fala: ó, tem que ser assim. É isso. Eu mandei, você para e obedece. Mas não. Um líder, ele sabe convencer, ele sabe comunicar, ele é persuasivo. E a gente percebe que lá atrás o Walt Disney já conseguiu, contando histórias, persuadir todo o seu time para fazer o longa-metragem. Que lindo, que lindo. E ouvindo você, eu lembro desse curso que a gente fez junto, né, amiga? Sim. Lá em Orlando, né? Em 2013, 14, alguma Nossa, tem coisa. tempo, hein? Até no Tem. acelerador eu conto a história que eu participei desse curso e mostro lá a imagem recebendo lá um certificado, um diploma do Mickey. E foi lá na Disney que eu me sensibilizei muito forte para a questão da importância da cultura. Uau, Porque olha. lembra, eles abordam muito isso lá, Muito. né? Tem E até a questão da comunicação, assim, que a segurança é um valor forte para eles. isso, Então, isso. nas escadas, na parede, tudo plotado, as palavras, os valores, as chaves de sucesso. Então, é Exato. aquele negócio, não basta comunicar. Para virar o DNA da empresa mesmo, tem que repetir. A repetição é o que vai fazer a diferença. Exato, eu até uso uma palavra assim que é um pouco forte, mas eu acho que ilustra o que eu Sim. quero passar é assim: você precisa catequizar o seu colaborador nos valores e no DNA da empresa. E para catequizar alguém, eu tenho que repetir muitas e muitas e muitas vezes, né? Porque às vezes Sim. a empresa ou o gestor não tem paciência, fala assim: ah, mas já falei uma vez. Eu falo: fala 10, fala 100. Ah, Marcos, mas se eu falar 100 e a pessoa não mudar, aí você manda embora, promove o mercado de Uhum. trabalho. Mas, Sim. mas Pelo menos você fez sua parte exato, antes. mas antes tem que insistir ali, falar 30, 40, às vezes falar 50 vezes uma mesma coisa para a pessoa mesmo, porque Uhum. ela vai ali internalizando e tal. Agora, se você perceber que não está internalizando, né, tudo tem um ponto ótimo ali. Sim. E Nós sabe o que eu percebo a partir disso? Tem pessoas que falam: ai, mas eu falei 10 vezes. Mas ela falou do mesmo jeito, só num tom de voz mais alta. Eu falei: cara, você tá falando do mesmo jeito, você não teve uma estratégia diferente. Então, a comunicação é você ter flexibilidade e criatividade para falar a mesma coisa de 7, pelo menos 7 maneiras diferentes. Então, a pessoa não entendeu. Tá, que analogia que eu posso usar? A pessoa continuou não entendendo. Tem alguma metáfora? A pessoa continuou não entendendo. Deixa eu contar uma história. Deixa eu dar um exemplo. A pessoa continuou não entendendo. Vou desenhar. Vou mostrar de uma outra forma. Mas se você continuar com a mesma estratégia, só alterando o tom de voz, isso não vai fazer a outra pessoa entender o que você está querendo Que passar. genial isso, Tati. Uau, né? Ou seja, Sim. dizer a mesma coisa de formas diferentes, porque às vezes você vai conseguir, na forma diferente, apertar um botão no colaborador que você ainda não tinha conseguido, né? Exatamente. E as pessoas ficam só repetindo e falam: ah, eu tive paciência, eu falei 10 vezes. Tá, mas falou 10 vezes igualzinho, você não mudou nada, cadê a criatividade? Aham. Então esse é Agora, o segredo da agora comunicação. subir às vezes um pouquinho o tom também é um estímulo diferente, né? Talvez sozinho não é suficiente, mas é um estímulo ali, né? Isso, vai depender, porque às vezes a pessoa vai num tom mais agressivo, de brigando, tal, berrando, e aí pode bloquear. Pode gerar uma parte que a pessoa não escuta mais a mensagem, o que você está falando, mas ela fica ali na defensiva, sabe? Então, por isso que uma das técnicas que eu ensino muito no treinamento de oratória é os suavizadores.
O que é o suavizador? Quando a pessoa falar algo que você não concorde, você fala, eu entendo o seu ponto de vista. Nunca vou bater de frente. Não, não é assim não, tem nada a ver isso aí. Aí a pessoa já fica na defensiva. E aí ela para de ouvir o que você tá falando pra querer se justificar. Não, mas eu quis dizer isso, eu quis dizer aquilo, tal. Então o que eu falo? Eu falo, eu entendo o seu ponto de vista. Agora o que eu quero te mostrar é que assim, assim, assim. Aí a pessoa, tá, não tinha entendido dessa forma, não tinha olhado por esse lado. Isso até nas vendas, eu faço muito. A pessoa falou, tá caro. Eu nunca vou falar, não, tá caro não, tal, você tá doido, falou que tá caro. Não, tá caro. Eu falo, eu entendo que você pense assim. Talvez se estivesse no seu lugar, eu pensaria da mesma maneira. Agora, olhando que eu gosto de qualidade. E qualidade tem custo, então o nosso valor é um valor justo, porque a gente entrega qualidade. Aí a pessoa fala, tá, faz sentido, ela te ouve. Entendeu? Então, quando a pessoa vai muito na agressividade, pode ser que ela gere um bloqueio em vez de fazer ouvir. Agora, só falar um pouco mais alto, ou mudar a entonação, aí pode ser uma estratégia, sim, Que eu ia te poderosa. perguntar isso, né? Qual que é o ponto ótimo, assim, né? De mudar a entonação, levar uma Sim. energia ali na voz, mas não ser percebido como ríspido ou até de criar uma percepção de comunicação violenta. O Sim. que você entende sobre Ótima pergunta, essa viu? seara? Porque assim, Sim. porque se você acertar no ponto ótimo, vamos dizer assim, às vezes ajuda a funcionar. Porque às vezes eu vejo assim, a pessoa, poxa, ela cometeu um erro grave. Então, se Uhum. você chegar e falar assim: "Olha, Tati, você cometeu um erro grave", Sim. sabe? Tipo, que nem o pai, às vezes, quando o Tá filho faz bonzinho algo demais. grave, ele fica mais bravo. Tudo bem, dentro de casa, talvez você tenha uma licença poética maior, né? Pô, é o pai com o Uhum. filho, então ele solta os cachorros, né? O Sim. empresário, o gestor, não pode fazer isso, né? Eu até falo para os empresários: gritos não energizam e nem motivam seus funcionários. Sim. Agora, parece que tem um ponto ótimo ali que você consegue corrigir e educar, né. O que que você pensa Tem. sobre isso, Tem a Tati? voz de comando, aquela voz mais firme, que não Hum, necessariamente precisa ser bem mais alta ou agressiva, mas é uma voz firme. Então essa pergunta sua ela é muito boa, porque ser assertivo é uma linha tênue ali. O ser assertivo ele é um intermediário, ele nem é aquele bonzinho demais que não passa segurança, que não passa confiança, e nem é o agressivo. Porque tem pessoas que vai muito pro agressivo e tem pessoas que são, tá, olha, veja bem, né? Então não passa também ali poder. O poder é a assertividade. E assertividade significa na medida certa. Tati, como que eu sei se eu tô na medida certa? Uma coisa legal é pedir feedbacks e às vezes você se gravar também para você assistir depois e você conseguir olhar de fora, porque quem tá dentro, a gente nunca sabe. Às vezes você tá no auge da emoção, você tá pilhado de raiva. Tem um dia que parece que tudo deu errado, você quer matar um. E aí você acha que tá indo assim super tranquilo, mas no fundo você tá bem agressivo, né? Então eu olho muito a reação do meu time, por exemplo. Quando eu falo pra eles, dependendo da expressão corporal que eles fazem, eu falo, opa, eu acho que eu passei um pouquinho aqui da medida, né? Porque as pessoas olham nas redes sociais, nossa, Tati, você é tranquila, meiga, tal, mas na empresa é voz de comando mesmo, sabe? É o arquétipo governante total. Então, às vezes, eu sei que eles ficam intimidados em alguns momentos, quando eu falo firme. Aí eu fico reparando, opa, se eles arregalaram os olhos assim, se eles ficaram mais apreensivos, talvez eu tenha passado um pouco da opa, medida. Então eu legal. vou suavizar aqui, não, depois a gente conversa com mais calma, porque eu tô no calor da emoção. Lê os sinais do teu colaborador ou da tua audiência ali, né, foi muito ou Exatamente. não, enfim. Porque Exa captura a atenção, né. Eu até uso Uhum. no palco, Tati, me corrige se eu tiver errado, porque você é muito Sim. melhor nisso do que eu, né. De vez em quando, numa live, no palco, ou com a minha audiência ali num treinamento, às vezes eu subo o tom, e eu vejo que eu meio que eu resgato a atenção de todo mundo. Que, Uhum. poxa, eu estava falando numa Sim. frequência assim e eu: "Não, mas isso aqui, galera, isso aqui é inadmissível. Isso aqui quando você Sim. faz na sua empresa de 0 a 10 menos um, é o Uhum. tipo de coisa que não faz o mínimo sentido, entendeu? Sim. Você quer ser um bem-sucedido ou um fracassado?". E aquilo chama a atenção das pessoas, né. Uhum. E aí pensando aqui comigo, como é que eu faço para ser, assertivo sem ali do ríspido, eu acho que tem muito a ver com você, primeiro, evitar palavrões nesse momento, Uhum. porque se você Boa. tá falando mais enérgico, ainda solta um palavrão, tem mais chance de ser percebido como comunicação violenta, né. Sim. E também com o colaborador, é você talvez, você falar sobre mais sobre fatos e dados.
Então, eu falo, é você ser mais factual e você levar aquela energia, essa voz de comando, não julgando a pessoa, mas sim criticando e avaliando a consequência do que a pessoa fez. Uhum. Então, seria assim, eu vim aqui falar assim, olha, Tati, você não tá vestindo a camisa da empresa, você não tá tendo profissionalismo no dia a dia, você não tá entregando o seu melhor, Tati. Cadê a profissional que você pode ser? Eu não tô vendo. Então, quer dizer, eu te ataquei, né? Isso. Dói muito mais. Agora, se eu vim falar assim, ó, Tati, é a 4ª vez que você atrasa nesse mês. Então, isso não é um comportamento bem-vindo, isso dá um péssimo exemplo para a equipe, isso, inclusive, não combina com você, que eu sei que é uma grande profissional. Então, ó, tô num tom alto, mas no meio desse tom eu até te valorizei, né? Uhum. Não combina com você. Eu sei que você é profissional. Isso é. Exato. Talvez isso tenha a ver com o suavizador que você falou, né? Exatamente. Você ensinou um suavizador para, tipo assim, na hora, quando você recebe a comunicação, né? Por exemplo, a pessoa falou algo, ao invés de falar eu não concordo, falar eu entendo. Tem um suavizador invertido? Tipo assim, eu sei que eu vou ficar bravo com você. Ou eu vou ser um pouco mais incisivo no tom. Sim. Alguma coisa Eu gosto de usar muito, que acaba sendo um suavizador também, que é a pergunta, né? Então, que o coach trabalha muito isso. Então, eu falo assim, olha, o que tá acontecendo com você? Você tá tudo bem? Eu ainda pergunto assim, mostrando interesse na outra parte, antes de vir a bronca, sabe? Eu mostro que eu me preocupo, porque vai que a pessoa tá com um problema em casa, vai que morreu a mãe, ela não me falou, ou tá alguém com câncer, né? E eu vou chegar e vou dar a bronca logo de cara. Então, eu quero perguntar primeiro, falei, tá tudo bem com você? Tem algo que você queira me falar? Sabe? E aí eu deixo a pessoa me falar primeiro para eu entender o contexto. E aí, na sequência, eu já entro com a visão. Eu falo assim, olha, eu tenho percebido que você não tem tido comportamentos que eu esperava de você e que você já teve em outros momentos. Eu sei que você pode muito mais do que você está entregando. E aí é por isso que eu quero ver se está acontecendo alguma coisa, se eu posso te ajudar. Ou, você já sabe, os valores da nossa empresa, a cultura da nossa empresa, a gente não admite esse tipo de coisa. E aí eu vou e falo com firmeza também, entrego tudo e principalmente aquela questão do feedback, mostrando comportamentos. Porque senão fica muito vago, né, pra pessoa. Igual esses dias, uma pessoa do meu time perguntou, Tati, eu tô com você há um mês, ela é novata, ela falou assim, e aí, qual que é o meu feedback? E aí eu peguei, como tiveram muitos ajustes, eu falei assim, olha, talvez seja precoce para eu te dar um feedback hoje, porque tiveram muitas adaptações, muitos ajustes, coisas que você não esperava que ia encontrar, coisas que eu não esperava que ia encontrar, então foi meio turbulento esse mês, né? Eu acho precoce, mas se eu fosse avaliar todo, eu não estou satisfeita com a entrega, eu esperava mais. E eu vou te falar por que eu esperava mais, porque você é um profissional sênior. E profissional sênior, eu espero isso, isso e isso. Deixa eu te trazer quais resultados que eu esperava mais, porque fica muito vago falar eu esperava mais. Então eu falei assim, ó, eu esperava esse, esse, e ainda não aconteceram. Mas eu acredito que nesse próximo mês você vai fazer diferente. E aí eu tô... esse é o meu voto de confiança, né? Esse próximo mês é o mês pra gente ver se a gente continua junto ou não. Então, você vê, eu falei firme, segura, mas não falei num tom de bronca, no tom de briga. E aí você até comentou, falou assim, no meu treinamento, é diferente porque você não tá falando diretamente para uma pessoa. Tudo bem que serve, né? Que é uma indireta. Tem gente que fala, nossa, a Tati me bateu hoje até. Eu falei, como assim te bati? Mas porque as pessoas vão se identificando, a carapuça serve. Mas você não tá falando diretamente para uma pessoa, né? Você tá falando pro todo. Então a pessoa vai pegar aquilo para ela ou não. Agora, quando você tá falando direto para aí ali é onde... Tem mais chance da pessoa se sentir doída, né? Exatamente, aí é um ataque maior, sabe? Legal, interessante. Isso que você falou é muito bom no feedback, é você ser concreto na sua linguagem, né? Exatamente. E você pontuar ali os fatos, os comportamentos, os resultados. Muito bom, muito bom. Mas na sua opinião, o gestor pode ou não pode dar bronca? Olha, você sabe que eu estudo muito sobre liderança também. E é um dilema, por quê? Eu olho, por exemplo, a liderança do Steve Jobs. Foi péssimo líder, mas ele construiu um império trilionário, né? E aí eu falo, gente, às vezes quando é uma pessoa muito brava, a equipe também se organiza. Parece que tem gente... Parece não, tem gente que é mais motivado por amor e tem gente que é mais motivado pela dor. Então eu faço muito esse teste com o meu time. Por exemplo, teve pessoas... Eu sempre dou 3 feedbacks antes de mandar embora. Então, as pessoas já sabem, a cultura é nossa. Ó, dei um primeiro feedback, você tem esse prazo para mudar. Segundo feedback, ó, não mudou, o terceiro é o ultimato. É o terceiro, ou vai ou racha. E aí, o que eu faço? Eu sempre vou primeiro por amor.
Porque nem todo mundo é motivado pela dor, então vamos por amor, tal. Aí o que é o amor? Ó, você tem que mudar isso, isso e isso pra você ser promovido. Você tem que mudar isso, isso e isso. Eu acredito que você já é bom nesse... É aquela questão do efeito sanduíche, né? Já tem isso, isso e isso de bom, mas se você fizer isso aqui vai ser melhor ainda, tal. E aí a pessoa não mudou, aí eu chego e vou na dor direto. O terceiro sempre é da dor. O terceiro é, ó, isso aqui não dá mais. Eu não tolero mais aqui. Ou você muda, e o que você precisar de ajuda, você pode pedir. Peça para os seus líderes, peça para mim. A gente vai investir em treinamento, a gente vai fazer o que for necessário. Mas você tem esse prazo para mudar isso aqui. Se você não mudar, infelizmente, por escolha sua, não por escolha minha, infelizmente a gente vai ter que encerrar a parceria aqui e você vai ser desligado da empresa. Então eu falo com toda firmeza já. E aí a pessoa fala, opa, tem pessoas que só mudam no terceiro. Tem pessoas só pela dor. E aí quando eu vejo que a dor é o que motiva, aí tudo nessa pessoa começa a ser pela dor, entendeu? Aí eu já começo meio que ameaçar para a pessoa ter resultado, porque ela funciona assim. Te ouvindo aqui, eu acho que eu chego à seguinte conclusão. Acho que de vez em quando, com uma ou outra pessoa, às vezes a bronca vai funcionar. Exatamente. Desde que, é claro, essa bronca não cruze talvez a linha do respeito, né? Eu até falo que respeito não tem hierarquia, não é só teu time que tem que te respeitar, você tem que respeitar o seu time, né? E se a gente for pensar, você usou a analogia do pai com o filho. Até o pai com o filho, o ato de gritar, berrar, não é isso que vai fazer o filho respeitar. O que faz o filho respeitar é você falar com firmeza, com segurança. A gente chama isso na oratória com a voz de peito, sabe? Em vez de ser aquela voz mais aguda, que é uma voz mais infantilizada, que não passa tanta credibilidade. Inclusive, eu trabalhei isso em mim. Fiz vários exercícios de fono, porque minha voz era uma voz mais infantil. E eu reclamava, porque na época eu era diretora de uma faculdade, né? E eu cheguei como diretora e eu dava ideias lá no grupo, falava assim, gente, o que vocês acham da gente fazer isso, isso e isso? E um olhava pra cara do outro, assim, bem no início. Eu falava, legal. Então, voltando aqui pro assunto que a gente tava falando, eu falava, gente, parece que ninguém gostou da ideia. Aí teve um dia, Marcos, que foi um marco pra mim. Foi o dia que eu dei uma ideia, ninguém deu a mínima. Passou uns 10 minutos, uma outra pessoa, um diretor, deu a mesma ideia que eu. E todo mundo falou, genial, era isso. Aí eu olhei e falei, não pode. Eu dei essa ideia e ninguém aceitou. Falei, o que há de errado em mim? Eu poderia ficar me lamentando e falando, ai, bando de machista, tal, não me escuta só porque eu sou novinha, sou mulher, porque eu era mais nova também, né? E eu fui pedir ajuda. Fui pro coach, fui pra fono, fui vários exercícios ali de oratória. E aí uma das coisas que eu trabalhei foi, eu quero deixar minha voz mais grave. Quando hoje eu olho meus vídeos lá atrás, minha voz era assim, oi, gente, olha, eu tenho uma ideia muito legal aqui. Aí eu brinco, eu falo, nem eu me daria ouvidos se eu estivesse lá nessa reunião. Eu não ia, porque era uma voz insegura, era uma voz bem aguda, mais infantilizada, assim. Eu falei, eu entendo por que eles não ouviam. Então não é só sobre o que eu falo, é sobre o como eu falo. Sabe, o que eu falo é importante, mas por que algumas pessoas dão valor? Nossa, falou isso aí, fez muito sentido. E outras pessoas falou a mesma coisa e não teve sentido nenhum. Sabe, porque o como eu falo faz muita diferença.